Olá, eu me chamo Lili Carvalho, eu sou do canal Gambiarra Cognitiva e eu resolvi falar sobre vários temas e o tema inicial do canal, que eu quero dar o pontapé inicial mesmo, é sobre relações humanas atuais, essas que são modernas e que fazem a nossa cabeça, sabe? Porque as de antes eram mais regradinhas, eram mais enxutas. E a diversidade das coisas que tem hoje deu um paradoxo mental na gente e a gente está meio que perdido. Então, eu resolvi falar sobre isso, né? O meu canal é sobre isso. Esse nome, Gambiarra Cognitiva, é justamente porque a gente vai falar sobre vários temas, né? E vai introduzir também as relações humanas nesse contexto. Hoje, eu recebo o meu amigo, psicanalista Edio Júnior, e eu estou com uma satisfação imensa, né? Ele escreveu um livro, agora há pouco, falando sobre nós, fêmeas. Veja a audácia, né? A Sociedade das Fêmeas. Realmente, Lili Carvalho, é bem audacioso mesmo, porque falar sobre a fêmea, falar sobre a mulher, não é uma coisa simples, né? Principalmente porque as descobertas que a gente vem tendo, vem desenvolvendo durante todo o processo de trabalho, todo o processo de teorias, né, conceitos novos e tal, e todos os dias, né, a gente aprende um pouco. E assim, né, do lado de cá, né, falando do lado de cá, falar sobre mulher é uma delícia, né, porque eu acredito que está muito longe ainda de se criar alguma coisa ou de surgir alguma coisa tão agradável como o feminino, né, esse universo maravilhoso. Temos um fã. Que coisa boa ouvir isso. E você estava comentando agora há pouco, Lili, sobre a questão do relacionamento, e você falou sobre relacionamento moderno, né? E você comentou também aí, assim, por cima, eu não sei se você, durante o programa, você ia explicar, né? Sobre como era no passado. Você falou era fixo, era mais leve, como que era? Você Mais falou aí, regrado, né? As pessoas já sabiam por onde, que caminho a seguir, né? Hoje em dia, a gente tem toda essa introdução de você descobrir a sexualidade, né? E a ambientação, que também mexe muito, né? Porque hoje a sociedade está com o tempo corrido e as relações meio que são deixadas de lado, né? Então Quando você a está gente dizendo, retoma isso, a gente vê que o caos se instalou, né? você está dizendo então que o tempo moderno, né, com a forma que está se desenvolvendo, o sistema capitalista, a cultura, os novos hábitos, né, isso aí tem quebrado o que era esse relacionamento regrado anterior. Como que você está pensando isso? Com certeza, porque veja bem, há umas décadas atrás, os homens eles pautavam o consumo deles em bebidas, em meios de transporte, em lazer, né? Tinha a questão da família também, mas era muito enxuto o consumo do homem. E o capitalismo viu que não ia dar certo só isso daí, entendeu? Ele precisava se expandir. Como expandir? Contratando mão de obra feminina, que já tem um tato, né, mais sensível, mas também vendo que o consumo das mulheres eram outros, né? Os gostos eram diferentes. Então, você vende a ideia de que a mulher precisa daquilo, né, para impressionar a sociedade, para conseguir status, e você consegue com isso, com que a roda da economia gire, com que o consumo realmente aconteça. E nisso a gente pode introduzir as relações, porque a partir do momento que a mulher procurou a independência dela, muitas assumiram a chefia da casa, a gente pode ver com isso que as mulheres começaram a escolher, começaram a ditar regras, começaram a dizer, não aceito, não quero, posso fazer sozinha, entendeu? Antes a mulher ficava esperando o homem até a hora que ele tinha boa vontade de fazer. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tira de lado
já procura assumir mais responsabilidades por conta desse vazio que o homem deixou, né? A gente está assumindo até, criando a energia masculina com isso dentro de nós. E às vezes é até difícil procurar um homem que satisfaça o nosso conceito, né? Por conta disso. Porque se eu tenho muita energia masculina e eu vou procurar um homem que também tem muita energia masculina, óbvio que ele vai ter, conflito haverá, entendeu? Então, às vezes, a gente procura um homem que vai se adequar mais, porém, mais castrado, nesse sentido, entendeu? Para a gente poder dominar. Mas só que a gente enjoa rápido, porque a gente não quer uma pessoa cativa ali aos pés da gente. A gente quer o conflito, né? Porque o ser humano não vive sem um problema. O ser humano gosta do conflito. E é para isso, é nesse sentido que ele vai. Então você está dizendo, Lili, que as novas demandas do sistema capitalista, né, trouxe a mulher, abriu espaço, né, para a mulher adentrar dentro do mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho deu mais potência para ela, mais recursos para ela, e ela, em alguns momentos, ela passou a ganhar muito mais do que os homens, e em algumas outras situações, elas assumiram o controle, um controle maior da vida, né? E muitas das vezes até o controle em cima dele, do próprio macho, né? E aí esse macho, ele, segundo a sua fala, ele ficou assim, se ele continuasse durão, né, ia haver muito conflito, muito atrito. E isso é bom, não deixou de ser bom, isso aí, segundo você está comentando, né? Mas aí tem outros, né, que aceitam e se submetem e ficam emasculados, foi isso? Mais ou menos isso, submissos, né? Aí, então, esse cara, né, que adentra com a mulher moderna, vamos botar assim, né, na relação com a mulher moderna, no relacionamento com a mulher moderna, ele é agradável até certo ponto, é isso? Depois ela acaba enjoando. Isso, porque veja bem, o homem ideal, que ele não fique nem cativo, nem ele tenha essa energia masculina lá no teto, é uma pessoa que tem uma inteligência emocional, porque vai saber a hora de falar e a hora de calar. Você sabe que quando a pessoa está em 100, cara, estourou, não adianta você ir lá. Quando ela está em 70, você ainda tem uns 30, você ainda pode chegar lá, ainda pode conversar. Mas se não tiver, a pessoa está em 100, cara, deixa ela se acalmar, procura um momento mais propício para você poder discutir o assunto, para você poder levar a pauta que tanto criou esse conflito, entendeu? Porque as pessoas querem discutir tudo na hora e resolver tudo na hora e não tem essa inteligência de calar. Porque, veja bem, a mulher, quando o homem gosta dela, ela consegue qualquer coisa. E eu digo qualquer coisa. Porque dentro dessa inteligência emocional, porque ele tem que estar bem mentalmente também, porque senão, se ele não tem nem para ele não vai dar para ela. Mas quando os dois estão em sintonias, ela consegue qualquer coisa dele. Vou lhe dizer como. Se a mulher chega afobada, olha, eu vi uma coisa, eu quero trocar de casa, eu quero trocar de carro, vamos trocar. Às vezes o cara nem pagou as últimas contas ainda, e a mulher já chega com isso e vai criar um conflito, lógico. Você não escolheu a hora de falar, você não escolheu o momento. Agora, se você tá ali de boa com a pessoa, ela tá com os problemas ainda, não pagou as últimas faturas, ainda tá vendo como é que você vai pagar, mas você tá ali dando apoio, vamos tirar daqui, vamos tirar dali, eu economizo, as crianças economizam, a gente vai conseguir pagar tudo e tal, vamos cortar lazer. O cara sente que você tá com ele. Com essa combinação de fatores, o homem sentindo que a mulher tá ali, disposta, do lado dele, dando força, é muito mais fácil para ele ceder às vontades dela. Porque, veja bem, né, ela está ali participando das dores, das mudanças, das minhas dificuldades com ele. Ela está junto, é parceira. Então, quando tudo se estabiliza, que é a hora de falar, de ter inteligência emocional, ela chega, meu amor, vamos mudar de carro? Vamos fazer aquela viagem internacional? Mas como? Como? A gente vai dar um jeito. E o homem confia na mulher, porque ele sabe que ela é inteligente.
quando ela diz isso, ele confia. Mas as pessoas querem atropelar. Ah, se ele não faz isso, ele não me viu, ama. Liliane, tem um dito, né, que é muito comum, que a gente escuta muito, né, que atrás de um homem bem-sucedido, né, sempre tem uma mulher, né, controlada, equilibrada, uma mulher que está ali dando a estrutura e muitas das vezes, como você está comentando agora, o direcionamento, porque quando ele era solteiro, ele não tinha nada disso, né? Então veja Isso. que a mulher não está atrás, né? Ela é a pessoa que vai fazer com que ele consiga se centrar, né? Quando ele se centra e o desperdício e a má aplicação, os maus investimentos que foram colocados anteriormente, quando ele entra no relacionamento, a coisa se direciona. Então, quando essa coisa se direciona, há um crescimento. Então, eu só queria colocar um ponto aí, Lili, que você está comentando, né, que você trabalhou muito o assunto em cima do a mulher está muito ansiosa, a mulher está muito nervosa, a mulher está, sabe? Muitas das vezes, Liliane, ela tá tudo isso porque o ambiente provoca isso, né? E aí ela é mais expansiva, ela consegue expressar mais os sentimentos dela, em detrimento do homem. Né? Porque o homem, normalmente, o homem, ele absorve o impacto e ele joga para dentro de si. E aí é nessas saídas que ele dá, no bar, no futebol, né, Ele se com os fecha, amigos. extravasa de outro jeito. Isso, exatamente. A mulher, né, a mulher está ali, de certa forma, com milhares de impactos, né, da sociedade que vem para cima dela, e esses impactos, ela poderia também, né, já que houve um modelo diferenciado do sistema capitalista que colocou a mulher no mercado de trabalho, ela poderia ter, sim, esse ciclo de sair com as amigas, de tomar a sua cerveja, de dar um passeio de vez em quando e tal, isso, aquilo, com pessoas conhecidas e tal, e pegar a mesma estrutura, né? Do homem, quando sai para extravasar, ela também sai para extravasar, que é viável, não deixa de ser viável, né, de certa forma. Então, veja, o sistema capitalista muda, absorve o feminino, né, normalmente, infelizmente, em várias situações, é porque é a mão de obra mais em conta, e também porque a mulher é uma pessoa mais confiável para determinados afazeres do sistema e tal, do que o homem, porque ela trabalha com muito mais primazia, ela trabalha com muito mais cuidado, com muito mais atenção em relação ao homem, aí o mercado absorve essa situação, né, que se colocam os dois de forma equilibrada, tanto o homem como a mulher. Essa situação, ela modifica o relacionamento entre o homem e a mulher, entre o marido e a mulher, dentro da casa e tal. Da mesma sorte, deveria ter-se, né? A mulher deveria pensar, eu imagino dessa forma, ela deveria pensar o quê? Que ela também pode criar um universo paralelo, assim como o homem cria o universo paralelo dele. Então, aí veja, toda a carga, você imagina, eu estou pensando aqui em você agora. Eu sei que você não está em casa o tempo todo, né? Você também trabalha e tal, isso, aquilo. Imagina agora, tem uma mulher dentro de casa que o cara já vem cheio de tensão, de pressão lá fora, aí ele consegue extravasar lá com os amigos dele, e ela não seguiu o mesmo padrão de abrir um leque de relacionamentos lá fora para extravasar. Então, todas as tensões e as cargas que ela tem, quando ele chega em casa, aí se assoma, né? Essa tensão em cima da cabeça dele. Então, veja, lá no Gênesis, né, que a gente puxar uma citação da Bíblia, que fala que Deus criou a mulher como idônea, né, em relação ao homem. Não tirou debaixo dos pés para não ser pisada, não tirou das costas para não ser levada, e não tirou da testa para ela começar a ser mandando desde casa. Né? Então, foi idoneidade. Então, ela também tem idoneidade. Então, eu penso que quando a mulher percebe isso, como você está falando aí, ela também vai criar um universo paralelo. E esse universo paralelo vai ajudar a desintoxicar o relacionamento. Não sei, talvez, o que tu acha disso? Olha, eu acho assim, que, como eu disse a você, os dois têm que estar em sintonia, porque tem gente que casa, mas não quer estar casado.
não quer estar assumindo as responsabilidades de estar casado. Como é que a gente vê isso, né? É o homem que casa, né? A mulher que casa, mas quer estar levando a vida de solteiro, quer estar levando a vida de solteira. Quando você casa, toda a ambientação, todo aquele comportamento que você tinha com família, com amigos, tudo sutilmente ou bruscamente, dependendo se você tiver uma religião, vai mudar, entendeu? Então, assim, isso de você extravasar fora, né, do homem ter isso, eu acho super válido. Eu acho que quando o homem tem um momento que ele pode jogar sinuca com os amigos, beber um happy hour, e ele chega em casa e essa mulher está em sintonia com ele, o que acontece? Ele vai sentar com ela, de boa, vai conversar sobre o dia dele, sobre quem ele encontrou, sobre quem deu PT, entendeu? E tudo vai acontecer. Ela vai estar aberta para ouvi-lo e ele vai achar o máximo poder contar aquilo para ela, porque a mulher, ela tem que ser a melhor amiga do homem e o homem tem que ser o melhor amigo da mulher. Então, a conversa vai fluir, sabe? E o desfecho da noite, a gente nem precisa contar como vai ser, né? Deixa em off. Mas, enfim, quando há essa comunicação... O que é, Liliane, o que é dar PT aí que você falou que eu não consegui, que é uma gíria, acho que é uma gíria regional, né? Quando o amigo, né, fim de festa, dá perca total, né? Aquele que bebe até cair, quebra alguma coisa, quebra algum osso, né? Já apagou, né, no final da festa. Aí, retomando, né? Então, quando a mulher está em casa, mas trabalhou o dia todo e tudo, você às vezes tem que ter uma rotina para receber o seu marido também. Porque, veja bem, se eu estou em casa, eu tenho que me organizar para quando eu estou o tempo todo em casa. Eu já fui dona de casa, eu sei. Você tem que se organizar, porque não todo dia você não faz comida. Todo dia você não arruma a casa se você for uma pessoa organizada. Todo dia você não tem aquele monte de coisa para fazer. Então, você tem que pensar o seguinte, o seu relacionamento é a base para tudo. Porque sem isso, você não vai conseguir trabalhar direito. As contas vão, sabe, não vai estar em sincronia. Tudo vai desabar. Então, você tem que ter o seguinte, cara, vou botar um relacionamento como base. Não para ser feliz, mas com base para ali você galgar onde você quer chegar. Então, você vai se organizar no seu ambiente para já estar tudo pronto. Eu vejo, às vezes, até assim, se possível, até as crianças já, como ele foi para o happy hour, que é uma coisa, vamos dizer assim, que vai acontecer uma vez ou outra, né? Que também a gente vai para farto sempre. É bem regrado, né? Bem regrado, né? Não vai ter o Vale Night, né? A laissez-faire, tem que né? acontecer tanto com a mulher, o homem tem que ficar em casa com as crianças, para isso também, para ela ter o momento dela, e ela também. Então, quando ele chegar em casa, de preferência que as crianças já estejam até dormindo, entendeu? Então, a pessoa vai se organizar, porque ela vai se preparar. Então, o cara vai achar gostoso vir para casa. Porque, poxa, quando ele chega em casa, tá a mulher dele, tá esperando por ele, tá querendo ouvi-lo, tanto a parte ruim como a parte boa, né? O que aconteceu no trabalho de ruim, e ele saiu com os amigos, e ela vai gostar de ouvir tudo isso e vai rir junto com ele e a noite vai ser boa. Toma um vinhozinho, né? Só para fechar a noite, né? E depois só alegria. Mas Lili Carvalho, pera aí um pouquinho. Você tá falando aí o relacionamento dos sonhos, né? A vida real. Como eu tô dizendo, não é difícil. É porque as pessoas não se pautam em fazer o outro feliz. Elas querem ser felizes na relação. Mas eu não estou comprometida em fazer a outra pessoa que está comigo feliz também. Eu não entendo, eu quero saber das minhas necessidades, mas a necessidade dela. E você sabe, como psicanalista, que quem está de fora vê melhor. Então, às vezes, você tem que ter o tato, a maturidade e o amor de olhar para o outro e dizer assim, ele está sobrecarregado. Ou às vezes eu estou sobrecarregada também. Vamos fazer isso aqui, sexta-feira você fica com as crianças, e na quinta sou eu que fico para cada um extravasar, ou uma vez por mês, 2 vezes por mês, mas tem que haver isso. Não pode todo dia chegar em casa e falar sobre os mesmos problemas, conta de água para pagar, conta de luz, isso que venceu, o problema do trabalho, tem que ter uma válvula de escape, entendeu? Então, as pessoas, elas não se organizam, elas ficam no vitimismo, ele não me compreende, ele isso, ele aquilo. E você?
que é que você está fazendo? Aí vamos falar do outro lado. Eu estou fazendo muito, eu sou daquela mulher que apoia que isso, não sei o quê. Então, pode ser que você está com a pessoa errada, porque, veja bem, quando você passa por uma situação que você não merece, mas você continua nela, você passa a merecer. Passa a merecer tudo aquilo que está acontecendo com você, porque às vezes você vai falar mal do seu marido ou só desabafar para uma amiga e você desabafou, e no final, o que você vai fazer? Não, vou para casa continuar com ele. Você não quer resolver a situação, você só quer desabafar. Mas você continua enchendo o ouvido dessa amiga. Eu sou do tipo de dizer, minha filha, não está dando certo, você não está vendo que não está dando certo, entendeu? Eu sou mais, assim, bem pragmática, bem prática. Né? Mas só que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Mas nisso que eu falo é o seguinte, acorda. Você não está vendo que isso daí, esse caminho que você tá tomando, está levando para o fim? Porque não é porque você está casado que vai ser eterno, não. Você comenta, né, sobre essa... Você falou, jogou dois tipos de macho, né, para relacionamento. O cara que tem, você pode ter o embate, né, que é a troca, né, que aí eles poderiam fazer um equilíbrio de diálogo, possível diálogo, diante das tensões e tal, e o cara que aceita, né, aceita, e assim, de certa forma, ele se torna até emasculado por causa disso. Aí você saindo do universo interno e tal, e olhando para o social, essa garotada de hoje, está aqui. Como que você tem visto, assim, na região, no universo onde você vive? Olha, a garotada de hoje, a linguajar é o seguinte, enforcamento, soco na costela, né, e reciprocidade, e poliamor, né, poliamor, esse tipo de coisa. Então, você está dizendo que o projeto ideal, né, que você está colocando aí, de relacionamento, ele não é viável hoje, nos relacionamentos modernos, é isso? Segundo a sua descrição. Ele tá muito acelerado, sabe? As mulheres, elas passaram muito tempo reprimindo, né? Reprimindo, era feio mulher beber, era feio mulher isso. Então, assim, quando soltou, né? Quando soltou, agora na década de 90, vamos dizer de 80 para cá, que foi soltando aos poucos, aí a mulher, né, ela não soube lidar, eu acho que muito bem com essa liberdade. Algumas sim, algumas procuraram evoluir como pessoa, porque, veja bem, a gente não pode ter lazer 100% do tempo, né? A gente não pode. Então, a gente não pode levar tudo na brincadeira. O prazer é essencial, sim, até para a saúde mental e física da mulher, lógico que é. Mas só que é aquela coisa, a gente evoluiu que a gente não foi tendo tempo para se descobrir com a pessoa. Hoje a gente é obrigado a se descobrir sozinho, o outro que dê conta de saber o que eu quero, porque a mulher não gosta de falar o que quer, e é ideal que ela fale. Às vezes até de falar, meu filho, você está indo pelo caminho errado, não é por aqui. Porque se a gente for ver pela história da medicina, o clítoris, por exemplo, é um órgãozinho que só serve para dar prazer, né? Porém, pela literatura médica, ele começou a ser estudado de 1990 para cá. Então, e esse tempo todo que não era explorado, que não tinha aquele botãozinho ali para dar o auge, entendeu? Não tinha. Então, assim, dos anos 90 para cá, que ele começou a ser explorado, que a gente viu que só serve para isso. Não serve para outra coisa, não, só serve para isso. E a gente começou a explorar, a gente viu que pode explorar só. E muita gente botou na cabeça que o homem é um acessório. Eu tenho você, eu gosto da sua presença, mas eu não preciso de você. Então, isso criou uma linha mais radical, né? Mas tem aquela mulher que diz, não, também eu quero pela sociedade, mas ela não sabe lidar com o homem. E eu acho que o homem é um ser muito mais fácil de lidar do que a mulher. Porque a mulher fala muito de solidariedade, né? Não, vamos ser solidárias, vamos ser empáticas umas com as outras, mas bota um monte de mulher junto para tu ver. Se você botar para construir uma ponte, elas derrubam a ponte e se implodem, né? Já o homem, não.
O homem tem aquela coisa de companheirismo, de ir, de fazer pela raça, porque ele foi levado, né, a pensar assim, pensar desse Mas, tipo. Liliane, veja, você comenta que, de certa forma, pelo que eu pude perceber aqui, né, através da sua fala, que a mulher, né, ela adentra no universo, né, na cultura, no mercado de trabalho, né, aí ela pega um caráter que semelhante, né, que você falou, masculinizada, né, de certa forma, semelhante ao masculino, então ela assume um espaço que era para já nunca ter deixado ou ter já assumido há muito tempo, né? E esse espaço que ela adquire, ela pega, faz com que ela entenda, entre em contato com outras coisas, com outras realidades, né, com outros universos. Novas, né? E veja, aonde você está, né? Aí, então, essa coisa do clitóris e tal, essa coisa do relacionamento, dessa coisa do poliamor, essa coisa dela estar dentro e exageradamente dentro, né, desse universo que ela se descaracterizou em relação ao que era antes, né, que você está falando, né? E essa setorização aí, não, então você é um acessório e tal, aquela coisa toda. Mas veja, no meu livro, A Sociedade das Fêmeas, eu coloco ali uma estruturação da fêmea e a estruturação do macho, certo? Então, veja, eu vou colocar um outro assunto aqui, que depois eu faço o comparativo. Então, lá está num bar, no barzinho, lá está a mulher tomando cerveja, né? Tomando a cachaçinha, né? E conversando com o cara. Aquele ambiente lá era do masculino no passado, né? Uhum. Lá está ela, no jogo de futebol, lá no teatro, no anfiteatro e tal, do estádio, né? Tá lá gritando, botou a camisa vermelha, botou a camisa azul de um time e tal, tá lá gritando junto com eles, aquela coisa toda, tá ali. Aquele universo, ontem, era do universo masculino, certo? Então, eu, assim, agora voltando a abrir esses dois espaços, né, para voltar ao anterior, veja só, universo masculino, o barzinho, universo masculino, o jogo de futebol, o estádio, certo? E o universo masculino, aonde ela estava, né? Ela não estava, ela estava em casa, estava no trabalho, entrou no mercado de trabalho, aí pronto, aí ela adentrou, agora ela entrou no mundo dos relacionamentos. Então veja, o homem ele tem um funcionamento, a fêmea tem um outro tipo de funcionamento. A minha pergunta é o seguinte, baseado nessas três coisas que eu coloquei aqui agora. A pergunta é a seguinte: a mulher tem a habilidade de se metamorfosear, né, para se tornar possível, né, vou botar assim. Então ela foi para o bar porque lá tá os caras, né, que ela pode namorar com eles, porque lá tem outras mulheres que já têm aquele hábito, que tá ficando, que tá pegando e tal, o namorado da outra que tinha uma outra estrutura. Lá no futebol, da mesma sorte, tem também essa mesma estrutura. Então, ela se metamorfoseia, né? Ela adentra no bar, ela adentra no estádio, certo? E ela adentra nesse universo complexo de relacionamentos, de poliamor, de clitóris, daquela de sensação, aquela coisa toda, mas ela tem a subjetividade dela. Qual é a subjetividade dela? Que é o que? É relacionamento. Ela não está afim de casos. Ela não está afim de ficadas. Né? Ela pode até gostar disso, mas na essência, né, ela precisa de muito mais no relacionamento. Ela não vai ficar por ficar e tal. Então, veja, o universo mudou. O sistema capitalista fez o novo modelo.
né? A estruturação atual. Então, a mulher do passado, né, ela precisou adentrar naquele meio para buscar os machos dela lá dentro. Depois que ela busca o macho dela lá dentro, ela volta para essa estrutura anterior que você está colocando aí, de estar só com ele, de combinação, de trocas, de filhos, de lar e tal, isso e aquilo. Então, a minha pergunta é, será que ela adentrou nesse universo e ela se metamorfoseou para buscar o cara que está nesse novo universo, para trazer para essa estruturação aonde ele, né, lá ele está lascado, lá ele está perdido, lá ele está gastando, lá ele não está construindo nada. E com ela agora, ele vai construir, vai mudar, vai ter outra cabeça, vai ter um outro tipo de relacionamento? Olha, eu vejo que só vou dar uma opinião controversa ao que você falou. Você, puxando um pouquinho para trás, você disse assim, ela não quer só ficar por ficar. A gente, às vezes, quer ficar por ficar. Às vezes, o período fértil, ele fala mais alto, entendeu? Às vezes, a gente só quer, sabe, só ouvir a voz da natureza mesmo. Vai lá, né? E depois aquilo dali não evolui para nada, não. Só é uma coisa que a gente usa pontualmente e acabou. O bom é a gente saber que não vai ter vínculo afetivo, um vínculo mental com aquela pessoa. Porque, veja bem, os homens foram educados na pornografia, então eles acham que eles vão chegar lá e fazer o que o filme ensinou e acabou. Mas só que cada mulher é diferente, né? Você sabe disso. Então, às vezes a gente tem que ir fazendo e sentindo. Eita, tô indo pelo caminho certo. Porque os homens, eles querem usar a mesma receita para tudo. E a gente sabe que nem sempre vai dar certo, entendeu? Então a gente pega, porque veja bem, para fazer hoje, tecnologicamente falando, o que o homem faz, a gente já tem, entendeu? A gente já tem coisas que se movem e fazem o que eles fazem, entendeu? Então a gente quer sentir, quer que eles deem algo a mais. Então, às vezes, quando a gente quer uma coisa mecânica, a gente sabe onde procurar. Quem é que não tem um amigo assim, né? Que pode prover, né? Isso. Mulher, ela faz todo dia se ela quiser, você sabe disso, né? O homem, ele tem oportunidade, tem que criar um evento, né? Enfim. Mas a mulher, não. Se ela quiser todo dia um diferente, todo dia ela vai encontrar. É muito mais fácil para a gente. E eu vejo que nesse ambiente, né? Que a gente está tentando trazer, né? Às vezes, quando a gente quer um relacionamento, um homem, a gente tem que saber onde é que está a cabeça dele. Onde é que está a sua cabeça? Não, eu quero criar vínculos com a pessoa, eu quero levar essa pessoa para o resto da minha vida, e eu quero ter filhos, e eu quero isso. Tá, ótimo, eu também quero. Mas por que você quer? Não, eu quero casar porque eu quero ter uma pessoa do meu lado. Sim, mas como é que você vai fazer para você manter essa pessoa do seu lado? Às vezes, o ócio, ele é criativo. E às vezes as pessoas não estão ficando no ócio. É toda hora que é informação com o celular. Cara, às vezes para um pouquinho, pensa, por que você está querendo isso? Por que você quer filhos? Porque às vezes é bom você ir num ambiente que tenha crianças, pegar um sobrinho, passar um dia, 2 dias, e você vê porque às vezes é a sociedade ou é o capitalismo que está te empurrando para aquilo. Porque como a gente já falou lá atrás, a roda da economia tem que girar. Então, o menino gasta fralda que haja despesa do que criança, né? Então, às vezes, as pessoas vê essa ilusão de que montar uma família e tudo vai se resolver, né? A Disney vendeu essa ideia pra gente, porque se você olhar no filme da Disney, todos são o mesmo padrão. Tem aquela busca, né? Aquela menina contida, né? Que o príncipe vai lá, resgata ela daquilo e, de repente, ela se vê num ambiente, né? Que tudo tá muito bom, tudo tá belo e é engravida, enfim. Não conta o que vem depois. E viveram felizes para sempre. Então, as meninas foram procurar os príncipes encantados. E hoje, a gente às vezes tem que trazer o que a Cássia Eller disse. Lembra? Às vezes o príncipe virou um sapo. E é chato. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que procurar quem está na mesma sintonia que a gente. Por que tantas mulheres hoje em dia estão também, assim, partindo para relacionamento com outras mulheres? Porque tem que estar no mesmo patamar aqui, ó.
Não pode estar um acima, um abaixo, não. Tem que estar no mesmo patamar, tem que estar falando a mesma língua. E às vezes tem mulher que pega um para acabar de criar. Como é que você pega um ser humano para acabar de criar e quer construir uma família? Se aquele homem, 20 anos, vivendo na sala da mãe, não criou juízo, você acha que você vai fazer um telecurso com ele em 2 meses, 2 anos, e ele vai mudar a vida dele toda? E às vezes ele nem gosta de você tanto assim. Então, o que é que às vezes a gente tem que se perguntar por quê e tem que questionar o outro e ver se essas informações convencem. Fico imaginando que normalmente quando uma mulher pega um homem para criar, né, como você comentou agora, esse homem, depois que ele tiver na fase da adolescência dele, aí ele começa a arrumar as namoradinhas, né? E ele se revolta, porque a mulher começa a agir como mãe. Quem é que tem cara na mãe? O Édipo, né? A literatura? Exatamente. Quem é que tem cara na mãe? Olha, hoje em dia é provado que é provado que as pessoas têm que ter uma relação de hormônios, de cheiro, de tudo, porque nenhum animal, né? Quando a gente parte para a parte da biologia, veja bem, o ser humano está ali vivendo na mesma casa e às vezes o homem está usando o perfume da mulher, a mulher está usando o perfume do homem, e qual é o animal? Veja bem, nós temos, né, uma cadeia infinita, mas qual é o animal que sente tara pelo outro que tem o mesmo cheiro que ele? Não sente. Tem que ter um feromônio ali, ó, batendo aqui, ó, no talo para a gente poder desabrochar. Às vezes, a gente nem é aquele homem que a gente quer, nem é aquilo que a gente quer, mas só pelo cheiro, só pela aquela energia que a pessoa passa para outra pessoa, a pessoa já fica com... Nem sabe por que é, mas vai, né? Coisas que você pode explicar, né? Na psicanálise. Eu vejo o seguinte, nem tudo Freud explica, né? Lili, eu vejo o seguinte, que o mercado, né? O mercado dos relacionamentos está extremamente competitivo. Então, a gente tem aí as redes sociais, milhares delas. Nós temos aí homem com homem, mulher com mulher, essas variedades assim de relacionamentos, né? A gente tem as dificuldades que impedem que os casais permaneçam juntos, né? Temos aí uma fábrica constante de reprodução humana que faz com que entre muitas menininhas, né, 17, 18, 19 anos, para o mercado dos relacionamentos, do mesma coisa dos meninos, né, que 17, 18, 19, 20 anos, entra no mercado de relacionamento. E veja, eu estou dizendo o seguinte, que entrar num relacionamento hoje, né, conseguir segurar um relacionamento hoje, né, ficou muito mais complexo, porque por causa dessa variedade, né, e tudo, por causa da necessidade de se dar bem financeiramente, de conseguir manter uma família, manter um namoro e tal, conseguir sair para curtir, ter recursos para fazer isso, né? E o que a gente muito vê hoje são uberistas, são uberites, são empregos precarizados e tal, e normalmente a fêmea vai para o mercado de trabalho, ela tem muito mais possibilidades de conseguir ganhar mais do que o cara. Aí, então, veja, ficou muito complexo entrar num relacionamento hoje, né? Então como é que você consegue ou pensa em manter, né, um padrão como esse que você colocou há pouco, diante de toda essa complexidade? É como eu disse, a pessoa tem que estar em sintonia com você, você tem que estar sempre no diálogo. E no diálogo você vai sentindo a pessoa. Por exemplo, eu vi essa semana um artigo que ele estava propondo, né, falava, né, e disse que lá nos Estados Unidos, o homem, quando ele trai a mulher, se tiver um contrato nupcial, ele tem que pagar uma multa para ela e vice-versa. Se você, às vezes, trouxer isso para o Brasil, será que daria certo? Eu acho válido. Porém, a mulher vai ficar rica, né? Porém, tem o seguinte, você já sabe que o seu relacionamento, para onde ele vai, quando você já faz teste simples. Quando você já pergunta para o homem, você aceitaria assinar um contrato desse?
E se o cara hesitar, você sabe a resposta, não sabe? Agora, então, às vezes, as pessoas têm medo de descobrir a verdade. E a verdade liberta. Lili Carvalho, veja, diante da entrada de um relacionamento onde está muitos hormônios, né, o desejo, a vontade de ficar com aquela pessoa. Veja, atualmente, né, assim como você comentou lá cerca de uns 15 minutos atrás, o homem ele tem que se virar, porque ele não está, para ele pegar uma mulher, para ele entrar num relacionamento com uma mulher, ele tem que se virar. A mulher não, a mulher ela vai ter, a hora que ela disser, a hora que ela instalar o dedo, ela pode ter relacionamento todos os dias, diferentemente do homem. Então, diante dessa situação, Lili, o homem está comprando mulheres, né? Comprando nos bordéis, né? Comprando com o carro, comprando com dinheiro, né? Tendo dinheiro, né? Comprando com casas, apartamentos e tal, comprando, enganando, né? Então, veja, eu lembro de um caso, né? Achei interessante. Eu tenho um primo em São Paulo que ele não era primo. Depois que ele casou com a minha prima, ele se tornou primo. Então, ele estava querendo namorar com a minha prima. Só que os pais dela eram extremamente religiosos, né? Aqueles bem carolas e tal. Não deixava se ele não entrasse para a igreja, né? Será que essa igreja não é esse contrato? Esse cara entrou para a igreja, casou com ela e depois saiu da igreja. E levou ela embora, se separou da família. Esse contrato que você fala aí, que está lá nos Estados Unidos e tal, se ele tiver interessado, quer dizer, se ele gostou da mulher, aquele monte de hormônios, aquela vontade absurda e tal, como você falou também agora a princípio, ele faria qualquer coisa, né? Faria qualquer coisa para conseguir. Então, se você chegar com um contrato desse no cara, ele vai assinar esse contrato. Vai assinar, porque ele não parou para pensar. Mas eu vou dizer ainda a você, vou abrir um parênteses para dizer assim, ele estava bem intencionado. Porém, depois da vivência ali, né, habitual, do dia a dia, da rotina, ele pode ter mudado. Mas no começo, ele já estava bem intencionado. Isso que você falou do homem procurar prazer em bordéis, com acompanhância, eu acho super válido, porque antes o homem ficava enrolando a mulher, até conseguir uma noite com ela, e depois descartava. Então, eu acho ótimo isso, que ele vai extravasar com outra pessoa, que seja... ele vai levar menos tempo, né? Vai colocar menos energia nisso, porque ele chega, consegue o que ele quer por 2 horas, ou até por 5 minutos, né? Vamos ver o desempenho do rapaz. Mas, enfim, né? Nisso, ele conseguiu o que ele quis. Veja quantos dias ele não ia ter que estar mandando mensagem. Bom dia, linda. Como é que você está? Acordou bem? Demandando energia e tempo numa relação que ele entendeu. E eu ainda abro um parêntese para dizer o seguinte. Hoje as relações estão bem mais fluidas, porque as mulheres também não estão aceitando. Por exemplo, antes o homem se gabava, né, do que ele era, né, na cama, porém a gente, no íntimo, quando ouvia aquilo sendo esposa, a gente sabia que não era aquilo, né, a gente sabia que o forró acabava com 3 sanfonadas, né. Hoje em dia, a mulher não quer mais isso, a mulher está aqui, ó, vamos procurar um médico, vamos procurar ajuda, vamos procurar um tratamento, entendeu? Porque eu quero excelência no que você se propõe a fazer, e está exigente. E o homem, ele pensa às vezes ele pensa assim, eu não vou ficar com essa mulher, né, quando ela está com um namorado, ou quando ela está com esposa, porque essa mulher, ela já está me decifrando assim, já está, entendeu? Então, assim, eu já mostrei minha fraqueza para ela, e eu não quero mostrar minha fraqueza para ela. Então, eu vou procurar, às vezes, um acompanhante, porque um acompanhante é bem mais fácil de lidar. Se eu, né, com 5 sanfonadas acabar o forró, tá tudo certo, entendeu? Ela ganhou o dinheiro dela, vai ser até bom para ela vai me amar como cliente, né? Porque ela ganhou o dinheiro dela em 5 minutos. Mas a gente, como mulher, a gente não tá aceitando mais. Não que isso vá determinar o padrão de gostar do homem ou não, mas a atitude perante isso é que determina a gente gostar, continuar gostando ou não, porque veja bem, se o homem vê que aquilo é um incômodo para a mulher e ele se propõe a mudar, a mulher vê aquilo como uma prova de amor.
né? Se propôs a mudar. Mas se o cara diz, não, só assim mesmo, se você me quiser, vai ser desse jeito, você está reclamando de quê? Às vezes, o homem diz assim, poxa, eu só dou 3, 4, 5 sanfonadas, e a mulher ainda não quer, mas para quê? O homem, quando ele chega ao orgasmo, ele dorme, às vezes, e ele relaxa. A mulher não, ela fica a mil. Então, como é que eu vou deixar o meu descanso na hora de dormir ou na hora que eu vou fazer alguma coisa, deixar para poder propor a esse homem, a nós, uma relação, sendo que em 3 sanfonadas vai acabar tudo, né? Então, não vale a pena. Ah, mas você quase se desgastou. Meu amigo, eu queria me desgastar, entendeu? Eu queria me desgastar, eu queria suar. Mas você não, entendeu? Não colaborou. Então, você me atiçou para quê? Né? Você me chamou para festa e tá me dando suquinho, não é suco que eu quero, né? Então, às vezes, você tem que ter isso, você tem que saber. Não é aquela pergunta, sabe, que já ficou banalizada, foi bom para você. Não é essa pergunta, mas você tem que sentir que foi bom, sentir que a perna tremeu. Porque hoje em dia você faz o que tem que fazer e tchau. Tô falando assim, tchau, vai dormir. Não, mas espera aí, você sabe se eu consegui chegar onde eu queria? Porque você chegou, mas você sabe se eu consegui chegar? Entendeu? Então, às vezes, tem certos homens que têm preconceito com brinquedos, entendeu? Tem certos homens que têm preconceito com a mulher ainda assistir os filmes eróticos. Então, nesse universo, a gente tem que ver o que o outro escutar, às vezes até em relações passadas, o que a pessoa gostava. Você fazer é outra coisa. Mas você tem que se propor a ouvir e tirar o ciúme, porque o ciúme você tem que botar na sua cabeça que é posse, né? Que é posse. Você se preocupar com a outra pessoa é preocupação, é um carinho que você tem com ela, mas a posse é outra coisa. Eu não tenho problema nenhum de ouvir, não precisa dizer nomes, do que a pessoa fez, adoro ouvir, né? Considero como contos, né? Pode falar o que fez, pode dizer do que gostou, entendeu? Pode dizer como fazia, não quero saber quem foi, não quero saber, né? Mas, enfim, do ato, do que a pessoa gostou, se eu puder fazer melhor, não que eu vá competir. Mas se eu puder fazer melhor, você já cortou um caminho enorme. Porque você não tem que ficar adivinhando o que a pessoa quer, você já sabe, a pessoa está ali te dizendo. Ô, Lili, a gente tem um vídeo no canal Sociedade das Fêmeas, né, sobre a demissexualidade, né? Aí você está colocando um assunto, né, que a Demi, ela quer, ou ela só consegue fazer, ou ela só tem prazer num relacionamento feito diante do sexo feito dentro de um relacionamento. Então, veja, você comentou agora um pouco atrás aqui, você falou assim sobre que essa coisa, ele vai ter que lutar, ele vai ter que se desgastar, mandando mensagem, perguntando, dando bom dia, levando para um restaurante, isso, aquilo e tal. Esse desgaste, né, que eu chamaria de investimento, né? Quando você quer algo com a pessoa. Isso, o investimento, esse investimento que é feito. Vamos segurar essa coisa, né, para a gente depois curtir legal e tal, se conhecer antes e tal e tal. Esse investimento, ele não ajudaria nessa demonstração, como você falou agora há pouco, demonstração de que se o cara está fazendo tudo aquilo, né, é porque ele realmente quer uma relação. E se ele está fazendo tudo aquilo, é porque ele se preocupa comigo e no final iria redundar não em 3 sanfonadas, como você comentou agora, mas na preocupação de fazer com que ela, né, também tenha o prazer completo e tal, que ela se desgaste, que ela fique com as pernas bambas, como você comentou. Olha, você investir, como você falou, já quando a pessoa quer algo mais concreto com a outra. Quando você quer mais de uma noite, quando você às vezes quer um relacionamento, quer curtir o gostoso, né? Quando você diz, fulano é gostoso, fulano é gostoso, porque você quer provar, né, daquilo. Você quer provar. Então, assim, quando você investe nesse nível, quando você se propõe a ouvir, a sair, a levar para comer, a conhecer a sua rotina, a sua família, tudo isso é válido, dentro de um contexto que você vai introduzir um relacionamento.
Você introduzir no relacionamento, ótimo. Aí, dali, você vai sentindo um ou outro, que um gosta, o que o outro gosta, o que provoca, o que faz ficar com tesão, o que faz ficar com raiva, entendeu? Você vai descobrir e, às vezes, desarmar os gatilhos que estão pelo caminho. As bombas, às vezes, também, né? Porque eu acho que o tempo, a paciência e o ócio que você leva para conhecer uma pessoa é o ideal. Eu acho que, às vezes, você tem que ir com calma quando você quer, sabe, aquela pessoa. Porque quando você não quer, você vai ali jogar um lero, bom dia, linda, e manda nudes, né? O homem, ele pensa que a mulher adora nudes, né? Porque a mulher só vê para ver se vale a pena a caminhada, né? Ela só quer saber disso. Ela não vai ficar com tesão, morrer de amores, não, porque o cara mudou aquilo, não. Na verdade, a gente acha até engraçado, né? A gente só se propõe a ver quando manda, né? Porque já está ali na tela, para ver se vale a caminhada. Só isso. É engraçado, esse que você comentou agora sobre a relação ao nudes, né? É o homem pensando que a mulher pensa como ele, né? Que isso! Na realidade, a visão do masculino é muito mais voltada, né? Para a fêmea do que a visão da fêmea para o masculino. E aí, então, ela tem que sentir. Ele vendo já sente. Aí, né? então, a fala, o ambiente, todas as estruturas que ela absorve, ela é muito mais ampla, né? Do que... Então, a mulher teria muito, assim, eu vou ser mais atrevida agora de novo, né? Como você comentou no início da nossa fala. Uma mulher poderia sentir muito mais tesão por um homem de terno, gravata, paletó, muito bem vestido e tal, do que o homem pelado, né? Sim, porque, veja bem, a roupa, ela passa uma comunicação, ela não verbal, né? Ela passa uma informação para você, né? E ali não, ali a pessoa despida, né? Que já deveria ser a fase final, né? Porque, veja bem, quando a mulher ela tem aquela ilusão de que o homem é isso, de que o homem é bom, às vezes ele nem deu 100% dele naquela hora, mas ela já criou uma imagem dele. E essa imagem dele, ou ela já sabe que ele não é, mas ele tem outras coisas que compensam, né? Ou ela sabe que ele não é, mas, tipo assim, vai que ele mostra daqui a pouco que é isso mesmo, e eu tô errada. Então, a mulher, ela continua. O homem, não. Quando ele pega o feedback de que a mulher não é aquilo, ele já vai, ó, descartando, ele já vai mostrando para os amigos. Não é nada daquilo que eu pensei, me decepcionei e tal, entendeu? Porque o homem, ele quer uma performance da mulher, mas ele não tem a sensibilidade com ela. Por que a mulher gosta tanto de cafajeste? Por que é que a mulher gosta tanto de cafajeste? Eu gostaria de saber. É sensível. Ele é sensível, ele sabe onde ele vai, ele sabe o que tem que falar, a hora que tem que falar, entendeu? Então, ele escuta. Quantas mulheres a gente não vê ele todos os dias no golpe de cafajestes? Porque ele se propõe a escutar. A gente tem um vídeo também, junto com o Pepe, né? Nos vídeos atrás, que essa coisa do cafajeste, essa coisa do maloqueiro, né? Ele fala da fila, o Pepe comenta das filas, né? Que tem nos presídios, né? Para pessoas violentas, assassinos violentos e tal. A fila de mulheres que tem atrás, de cartas que os caras recebem e tal, aquela coisa toda. De certa forma, existe um fundo, né? Nisso que você está comentando.